Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e o tema do nosso vídeo de hoje é perfumes reformulados que nos deixaram revoltados. Eu entendo perfeitamente que nem sempre as marcas conseguem deixar os perfumes da mesma forma que foram feitos originalmente. Isso tem muito a ver com a questão de escassez de matéria-prima. No entanto, eu acho que o combinado não sai caro. É tão frustrante, né, quando a gente está acostumada a usar um perfume e às vezes esse perfume é até a nossa assinatura, é onde o negócio fica ainda pior, né? Mas é muito frustrante a gente estar acostumados a usar um perfume e aí ele acaba, a gente vai lá e compra outro e quando experimenta a gente vê que é um perfume bem parecido, mas que não é o mesmo perfume que a gente conhece. Não é verdade? Então eu acho que ao invés de a marca sorrateiramente jogar lá no mercado um perfume reformulado, o melhor é elas avisarem, nova fórmula, e infelizmente não conseguimos manter o cheiro exatamente como era antes, mas o mais parecido possível. Eu acho que assim não seria bom, mas a gente se conformaria mais fácil. Pelo menos essa é a minha visão, é a minha forma de enxergar essa situação que pra mim também assim é extremamente chata e acaba sendo bem frustrante, não é verdade? Eu já vou começar com o primeiro, que é o Egeu Choque. Já começa aí pela latinha, pela apresentação do produto em si. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Essa parte superior é como se tivesse chocolate escorrendo. Não é todo mundo que conhece essa versão, então por isso é que eu tô tentando descrever assim o melhor possível. Esse perfume venceu em fevereiro de 2019. Eu comprei ele, eu lembro que eu me dei de presente em março de 2016, porque o meu aniversário é em março, né? Eu sou do dia 29 de março e esse daqui chegou no dia 26, eu lembro disso até hoje, gente. Dia 26 de março de 2016. E aí tá o frasquinho, que não é a coisa mais linda do mundo, o design, mas eu acho essa arte, né, essa estampinha dele, digamos assim, tão lindinha, com o chocolate como se estivesse escorrendo. Então aí dá pra gente ver melhor porque fica sobre, né, essa parte rosadinha, enquanto na latinha é um marrom mais claro e o marrom mais escuro faz as vezes do chocolate. Eu não conheço a nova versão, para ser bem sincera com vocês, eu não tive nem curiosidade de experimentar na minha pele, de tanto que as pessoas falam que tá muito fraco, que é o cheiro bem parecido, mas que tá super fraco. Ai, gente, já foi uma frustração tão grande para mim do Egeu Dolce, sabe? Que eu nem quis experimentar esse Egeu Choque. Tô errada, eu sei. Próxima vez que eu for no Boticário, se eu não tiver outros que eu esteja tão interessada em conhecer primeiro, eu vou tentar experimentar o Egeu Choque para ver o que eu acho. Eu acho muita diferença desse daí. E olha que esse Egeu Choque não é o primeiro. O primeiro, eu lembro que eu não usei, uma das minhas irmãs usou a primeira versão, a primeira mesmo. Aí passou um tempo, ele foi descontinuado, mas eu guardei o cheiro dele na minha memória, assim, perfeitamente. E eu também experimentei na minha pele, né, claro, o da minha irmã. E quando ele foi relançado, eu não perdi tempo. Eu já comprei logo, já garanti o meu frasco. E pela minha memória olfativa, ele estava exatamente igual, sem tirar nem pôr, lá da primeira versão. E aí mudou completamente o frasco. A latinha, gente, pra mim foi assim a maior perda da linha Egeu, que foi essa latinha que eu achava tão lindinha. Foi pra uma latinha totalmente sem graça e achando pouco, agora eles estão colocando só numa caixinha de papelão. Eu acho que deveria ter as duas opções, mais barato na caixinha de papelão e mais caros que viessem na latinha. Por exemplo, quem já tem a latinha quando for comprar outro perfume, compra na caixinha porque a latinha já tem em casa e tá tudo de boa. A gente não precisa ficar comprando várias e várias e várias e várias latas. Era uma coisa que inclusive até me dava um pouco de dó quando a minha assinatura era o Egeu Dolce, então eu tinha dó porque ficava tantas latas, eu não tive coragem de jogar fora. Como eu acabei saindo da casa do meu pai, né, nem sei o que fizeram com as minhas latinhas, gente, nem perguntei também porque eu fiquei chateada, mas enfim, eu tinha coleção de latas de Egeu Dolce, pra vocês terem noção, então eu acho que aquilo era, assim, desperdício, mas quem já tem a latinha poderia ter a opção de comprar sem a latinha, só numa caixinha simples. Acho que vocês entendem o que eu tô querendo dizer com isso, né? Me conta aqui nos comentários se você conheceu essa versão antiga do Egeu Choque e conhece a versão atual, o que você tá achando, se tá diferente, se não tá, tá bom? Agora vamos para o próximo, que assim, dói meu coração, gente, que é o Egeu Dolce, pelo amor de Deus. Aí aqui eu coloquei a data 24 de outubro de 2015, tá o nome mãe, porque quem me deu esse perfume de presente foi a minha mãe. Este aí é o meu último Egeu Dolce nessa versão da latinha.
Então, assim, e foi minha mãe que comprou, né? Porque ela sabia que era a minha assinatura olfativa e tudo mais. E ela foi na loja do Boticário comprar uns perfumes e acabou trazendo esse daí de presente pra mim. Ele consta aí na latinha que venceu em 2017, mais precisamente agosto de 2017. A gente sabe que perfume não tem esse negócio de vencimento, né? Ele pode estragar, mas questão de vencimento já é outra coisa. Eu não acho, confesso pra vocês que eu não acho esse frasco assim, nossa, que frasco lindo, não. Mas eu prefiro ele a esse daí que tá hoje. E essa latinha aí pra mim é indiscutível, né, gente? Essa latinha é muito linda. E aí foi trocado por essa coisinha extremamente sem graça. Se ele já tivesse sido lançado assim, nessa latinha aí mais quadradinha, eu acho que a gente acharia o máximo. Mas como já teve essa outra que era toda alegre, né, cheia de docinhos, de confeitos coloridos e tudo mais, eu acho que passa toda a vibe do Egeu Dolce. Esse outro aí passa, que é negócio de cheiro de balinha? Sim, só que ficou assim, mais sem graça. Eu acho que perdeu a identidade do próprio Egeu Dolce, né, dessa alegria, dessa doçura toda. Pelo menos é assim que eu enxergo. Esse meu Egeu Dolce aí, da versão antiga, ele já não está igual aos outros, porque eu usei de 2009 a 2013, assim, praticamente sem parar o Egeu Dolce, era a minha assinatura olfativa. Então eu consegui perceber diferença nesse daí em relação aos outros. O que que aconteceu? Quando a minha mãe me deu esse daí de presente, eu ainda tinha mais um lacrado assim, né, um sem uso, e o outro estava mais ou menos pela metade. Então eu tinha o que eu estava usando, tinha um backup e a minha mãe ainda me deu mais esse daí. Então eu fiquei com 2 backups. E o que que aconteceu? Fui usando bonitinho o meu que estava em uso. Quando ele acabou, eu fui usar o meu que eu tinha comprado, né? O backup que eu havia comprado. E eu notei que tinha alguma coisa estranha, que tinha, que, tipo assim, era um cheiro muito parecido, mas parece que faltava alguma nota, sabe? Aí eu fiquei, nossa, mas que estranho. Aí comecei a pesquisar e foi onde eu vi as pessoas falando a respeito da reformulação do Egeu Dolce. Então eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. E ele tava tão assim, alcoólico em relação ao outro, alcoólico assim. Na hora que a gente borrifava, saía aquela, sabe, aquele monte de álcool. Coisa que o antigo eu não achava tanto assim, não, tá? Então o que que eu fiz? Fui no backup que a minha mãe me deu e experimentei. E ele estava exatamente igual ao meu outro backup. Então, assim, ali eu percebi que esse perfume já havia sido reformulado. Fiquei chateada, fiquei muito chateada. Porque é como se tivesse tirado alguma coisa do Egeu Dolce. Sério. E aí, passou um tempinho, o que que aconteceu? Reformularam novamente, não só o cheiro, como o frasco também, que colocaram nesse daí. E aí as pessoas reclamando, ai, que virou uma aguinha de chuchu, não presta mais, não vale mais a pena. Eu simplesmente nem senti vontade de experimentar, sabe, a nova versão. Passou-se um bom tempo e eu finalmente resolvi experimentar e eu fiquei muito, mas muito chateada, porque parecia um body splash do Egeu Dolce. Eu fiquei assim, nossa, o que fizeram com esse perfume? E tava chovendo críticas pro Egeu Dolce. Deixei, falei, meu último frasco de Egeu Dolce vai ser esse daqui, porque simplesmente não tem condições. Acabaram com o Egeu Dolce e deixei pra lá. Não quis mais nem saber. Quando foi em 2020, eu fui passear na casa da minha família, né? Fui lá pra casa do meu pai e uma das minhas irmãs sabia que eu amava esse perfume. O que que ela fez? Ela comprou esse daí e me deu de presente. Então, esse Egeu Dolce aí mais novo, quem me deu de presente foi a minha irmã. E por incrível que pareça, a performance dele, vocês acreditam que tá bem melhor do que o que eu experimentei? Então, ou eu tive sorte com o lote desse daí em específico, ou o Boticário acabou que deu uma melhorada na fixação desse perfume, aliás, na concentração de essências desse perfume, já que as pessoas estavam reclamando muito. Só que ainda hoje eu vejo muitas pessoas reclamando. Eu preciso até ou comprar outro, ou experimentar outro desse Egeu aí pra ver, né? Se foi sorte com o lote que eu tive, ou se de repente foi minha pele que acabou melhorando mesmo a fixação dos perfumes com o passar dos anos, ou se Dona Boticário cansou das críticas e resolveu colocar um pouquinho mais de potência nele. Não que ele esteja potente, mas esse daí ele tá com uma performance ok, aceitável na minha pele, mas ainda assim bem menos intenso que esse outro e também diferente, parecido, mas diferente. Outro perfume que foi uma grande perda e que deixou a gente muito revoltada. Ele aí são duas coisas em uma. Ele foi descontinuado e foi reformulado, assim, porque ele voltou em outra linha. Eu guardo só o frasco antigo, gente. Eu acho engraçado esse design aí do frasco que parece, me remete como se fosse uma boca. Vocês enxergam isso daí também?
sei lá, eu olho pra ele dessa forma, me parece como se fosse uma boca. E ele, desse jeitinho aí, em pezinho, é como se fosse... Me lembra aquelas mulheres lá dos anos 80, sabe? Aquelas mulheres bem elegantes que usavam aqueles terninhos, né? Aqueles blazers com ombreiras. Não sei se eu tô enxergando demais, gente, mas eu enxergo muito isso quando eu olho pra esse frasco de perfume. Então, voltando aqui sobre a nossa revolta em relação a esse perfume, tem essas duas questões, que ele foi descontinuado, aliás, a linha Miríade foi descontinuada, e não sei se foi por conta da reclamação de várias pessoas, ou se foi porque o Boticário já queria isso desde o início, né, quando pensou aí nessa descontinuação desse perfume, porque, como sabemos, ele voltou como Miríade, mas dentro da linha Glamour. Eu achei uma falta de respeito tão grande do Boticário com essa fragrância, com essa linha Miríade, né, mas em específico ao Miríade com, né, o pai de todos, digamos ali, sem ser o flanker. Então eu achei assim de uma total falta de respeito da marca reduzir o Miríade a um flanker da linha Glamour. E além de ser uma falta de respeito, na minha visão, também é algo incoerente, porque não vejo semelhança do cheiro do Miríade com a linha Glamour. Enfim, no entanto, porém, todavia, eu prefiro 1000 vezes ter o Miríade reduzido a um flanker da linha Glamour do que não ter ele de jeito nenhum. Eu acho sim o Glamour Miríade extremamente parecido com o antigo Miríade. Se eu pudesse colocar ali em questão de porcentagem, na minha percepção olfativa e tudo mais, eu noto assim cerca de 98, 99% de semelhança. Para mim a diferença maior fica por conta que eu sinto algo mais abaunilhado no Glamour Miríade, e esse abaunilhado traz um certo dulçor a mais, ainda assim não tornando ele um perfume doce, mas é só assim, o que eu vejo de, entre aspas, diferença, que não é grande coisa. Mas tem pessoas que veem muita diferença, dizem, ah, não tem nada a ver, esse daí é água de chuchu. E na minha pele, o Glamour Miríade, ele tem uma performance bem parecida com o Miríade. Então, quanto a isso, quanto à performance, eu estou extremamente satisfeita. Só que também tivemos uma perda aí de 25 ml, né, gente? O frasco do Miríade eram de 100 ml e na linha Glamour sabemos que é somente 75. Então é polêmica em cima de polêmica, né? Me contem aqui nos comentários desses perfumes os que vocês conheceram na versão antiga e na versão atual, se vocês notam tantas diferenças assim, ou se vocês não notam tanta diferença, se para vocês foi ótima a reformulação, ou se para vocês também foi uma revolta. Deixem aqui nos comentários as suas percepções, a sua opinião, as suas experiências com essas reformulações, com essas mudanças aí de frasco, porque eu quero muito saber. Então, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, eu sempre esqueço de avisar que tem uma ferramenta nova aqui que eu coloquei, que eu disponibilizei no canal, que chama Valeu. Ele tá aí num formatinho de coração. É para as pessoas que querem ajudar ainda mais o canal. Ninguém é obrigado a contribuir de maneira nenhuma. Você pode continuar assistindo aqui como sempre assistiu, totalmente gratuito. Pode comentar, pode não comentar, pode dar like, pode não dar like, mas enfim. Tem pessoas que querem ajudar um pouco mais na questão financeira, então para quem tiver essa vontade, né, esse intuito, tem um botãozinho lá que você clica e doa o quanto você quiser. Lembrete dado, agora eu quero agradecer a vocês pela companhia, pelo carinho, por todo o apoio que vocês me dão aqui nesse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.